Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? A todos os alunos de Investimentos 1, hoje 7 de julho, nosso 18º encontro. Mais uma vez, eu inicio pedindo desculpas porque, pelo cronograma original, estava previsto que fosse ser um encontro síncrono, mas diante da impossibilidade de agenda, eu me vi obrigado a ter que fazê-lo de maneira assíncrona. Nesse sentido, como sempre, a gente vai se esforçar para que você possa aprender da mesma forma como se estivéssemos juntos, até porque estamos sempre à sua disposição aí para tirar dúvidas, tá joia? E de qualquer forma, síncrono ou assíncrono fica sempre gravado para você ver e rever, tá joia? Sem mais demoras, já vou aqui projetando a aula de hoje, tá bom? Muito bem, acreditando que é melhor a gente manter o nosso procedimento de minimizar a minha imagem para o fluxo de informação ficar concentrado nos slides. Vou apagando minha câmera, já já eu volto. Muito bem. Está aí a nossa aula de hoje, aula 18, né? Sempre disponível para você, claro, lá no Cigarro. Onde estamos? Olha, as últimas 3 aulas a gente viu o mundo 1, o mundo 2 e o mundo 3. E o que os caracterizava, né, é que no mundo 1 havia uma poupança e um ativo arriscado. No mundo 2, 2 ativos arriscados. No mundo 3, 2 ativos arriscados e uma poupança. E a ponte para o mundo real, ela é construída hoje, em que a gente vai ver o locus geométrico, não quando eu tenho 2 ações e a poupança, mas quando eu tenho 7, 10, 20, infinitas ações e uma poupança. Então, antes da gente resolver esse problema de otimização, a gente precisa de uma aula para focar só nesse locus, que é a famosa fronteira média variância. Então, a aula de hoje é um locus geométrico, quando eu tenho N ativos arriscados e um risk-free. Ah, Paulo, eu lembro do mundo 2. O mundo 2, na aula justamente de quarta-feira, há uma semana atrás, 2 ativos arriscados e era uma hipérbole, o locus entre eles. Só que agora não só são 2 ativos arriscados, né? São 3, são 4, são 5, são vários. E aí? Muito bem. Eu queria que vocês começassem com esse slide para vocês relembrarem que o locus que une 2 ações é uma hipérbole. Só isso. Tá, relembro, beleza. E eu queria que vocês entendessem que que, por exemplo, nessa figura tem mais de 200 ações, 209 ações, e que a gente poderia saber, vem cá, e todos os portfólios que podem ser formados com essas 209 ações.
Rapaz, se com 2 é uma hipérbole, com 3, com 4 e com 209. Rapaz, é um conjunto de hipérboles. A cada 2 é uma hipérbole. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque bastaria ter 3 para que você já tivesse infinitas hipérboles. É mesmo? Sim, é mesmo. Como assim, Paulo? Opa. Vamos aqui. A vantagem de estar com um slide é que a gente pode brincar com ele, né, durante a aula. Vou colocar aqui, ó, tem 2 ativos e uma hipérbole. Beleza? Vou colocar um ativo bem aqui. Ok? Ok, tô vendo. E agora eu vou ver o locus com 3 ativos. Ok? Ok. Tudo bem. Eu vou misturar esse ativo novo com o Ibovespa, esse ativo novo com o imóvel. Tá? Pronto. Então, aqui esse ativo novo, desculpa, essa curva nova, né? Tenham misericórdia e assumam que isso é uma hipérbole, tá? Quase isso, né? E agora eu vou fazer uma hipérbole unindo esse ativo novo ao Ibovespa. Vamos dizer que ele fica assim. Mas, Paulo, não são apenas essas novas hipérboles. Você tem que fazer, Paulo, todas as hipérboles que são infinitas, possíveis, juntando esse terceiro ativo com todos os pontos dessa hipérbole. São infinitas hipérboles. Ah, rapaz, é verdade. Perfeito. Paulo, um conjunto de infinitas hipérboles vai dar o quê? Rapaz, eu acho que vai dar uma área. É uma área? É. Se eu pegar aqui e sair desenhando infinitas hipérboles, vai poluir muito meu gráfico, minha habilidade de desenhar aqui fica um pouco ruim. Mas são infinitas hipérboles. Tá certo? Muito bem. Deixa eu parar de assustá-los com essas hipérboles tão mal feitas por mim. Deixa eu mostrar o problema e onde nós iremos chegar. Tá? Deixa eu mostrar já a figura, e aí vocês vão entender um pouco melhor, para não assustá-los tanto. Aqui é um locus de todos os possíveis portfólios que podem ser montados com essas 7 ações aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Ibovespa está plotado aqui só de gaiato. Tá, Paulo, mas aí apareceu só uma hipérbole, são infinitas. É porque o locus não é a hipérbole. O locus é a área toda dentro da hipérbole. E essa hipérbole aqui funciona como uma envoltória das infinitas hipérboles que podem ser formadas juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até as 7 ações. Então, quando você tem 3 ações, a união de todas as hipérboles, que são infinitas, que podem ser formadas, já constitui uma área. 4, 5, 6, 7 infinitas ações, continua sendo uma área. A única diferença é que ela fica cada vez maior e em comum entre todas essas áreas é uma área definida ou delimitada por uma hipérbole.
que funciona como envoltória de todas as outras hipérboles. Muito bem, Paulo. Vamos um pouco para a intuição e a gente, já a gente volta para aquele gráfico e trabalha, brinca, pratica um pouco com dados atualizados. Como eu já tinha dito, o locus vai permanecer o mesmo, desvio padrão na horizontal, ganho médio na vertical. A curva, que é a famosa fronteira média variância, continua sendo uma hipérbole, que por sua vez é uma envoltória de todas as hipérboles, tá? As contribuições de Markowitz e de Tobin, 52 e 58, são muito úteis nesse entendimento. O locus não é exatamente a fronteira, ela é uma fronteira, o locus é toda a área, com todos os pares ordenados nos eixos risco-ganho, de todos os portfólios que podem ser montados com os N ativos disponíveis. A gente já vai ver que, se houver poupança neste mundo em que há 200 ações arriscadas, o locus passa a ser expandido, porque você vai pegar a poupança e, através de uma reta, unir a poupança ao portfólio com maior índice de Sharpe e ao portfólio com menor índice de Sharpe. Um deles vai ser condição de tangência. Se for condição de tangência em cima, porque a fronteira média variância está acima da poupança, se a carteira de variância mínima desses ativos estiver acima da poupança, você vai conseguir achar um ativo que tenha o maior índice de Sharpe. Ativo esse situado na fronteira média variância na parte de cima. E embaixo, Paulo, eu consigo achar um ativo com menor fronteira média variância, com menor índice de Sharpe? Não. A solução vai ser no menos infinito. Certo? Muito bem. De qualquer forma, a área que atualmente é definida por uma hipérbole, que é a envoltória das outras hipérboles, se houver poupança como risk-free, você vai tentar a condição de tangência em cima e embaixo. Se for tangência em cima e embaixo, é uma assíntota, ou o contrário. De qualquer forma, essa área passa a ser determinada por uma espécie de, entre aspas, triângulo, porque a fronteira passa a ser linear, tanto em cima como embaixo. Há uma discussão de que toda essa área seja delimitada pela fronteira média variância hiperbólica ou linear, com ou sem poupança. Lá dentro estão todas as posições possíveis e imagináveis com os ativos em questão, o que incorpora pesos positivos e negativos. Às vezes pesos muito negativos, às vezes pesos muito positivos. Então, muitas vezes é uma área apenas teórica. Na prática, você não consegue todos os pontos que estão dentro da fronteira média variância. Principalmente se você tiver problema de restrição de crédito. Como é que eu fico vendido numa ação? Ok? Mas, teoricamente, a fronteira é aquilo ali. Muito bem. E, Paulo, eu quero saber qual é o problema de otimização para eu resolver em casa, para eu achar a fronteira média variância. O problema de otimização é esse aqui. Minimizar o risco de um portfólio formado por todos os ativos arriscados, ou seja, somente pelas ações, tal que o meu ganho esperado seja maior ou igual que um determinado nível de ganho. Você escolhe um nível de ganho, 0,1% esperado. Quero minimizar o risco para ganhar 0,1%. Quando você resolver esse problema, você vai achar um vetor de pesos para todas as ações, cuja soma vai dar 100%.
vai substituir na fórmula de desvio e de média de portfólio formado por essas ações e vai plotar um pontinho que tem o menor desvio padrão possível para aquele nível de ganho esperado, 0,1%. Paulo, mas eu quero uma fronteira. Então, repita o exercício para o que a gente chama de um grid, um range de ganhos esperados. Agora, faça para 0,11, 0,12, 0,13, 0,15, 0,20, 0,25, 0,40, 0,50, 0,70%. E por que não até 5% de ganho esperado diário? Porque talvez seja incompatível com os dados que você tem. Então, se a ação que deu o maior ganho esperado tiver dado 0,4% e a ação que deu o menor ganho esperado deu menos 0,2%, já é um bom limite. Bota um pouquinho mais de ganho, acima da que deu maior ganho, um pouquinho mais de perda, a partir da que deu maior perda, e pronto. Esse é o teu grid de ganhos esperados. Tá, mas eu vou testar para infinitos pontos nesse band? Normalmente, 20 pontos já dão uma boa curvatura. Então, você decide aí se os teus ativos oscilam entre 0,4 e menos 0,2 de ganho esperado, vamos dividir em 20 pontos, um intervalo de menos 0,4 a 0,6, por exemplo, o que dá um range de 1%, né? Do maior até o menor. Divide isso em 20 pontinhos aí de 0,05%. E vai variando. Menos 0,4, menos 0,35, menos 0,30, até chegar em 0,6%. Para cada um desses pontinhos, o problema de otimização é o mesmo. Minimizar o desvio padrão do portfólio formado por todas as ações em questão. Só muda a restrição, que é uma restrição com igualdade, que é este portfólio tem que ter determinado ganho esperado. E aí você vai só mudando o ganho esperado. E na hora que você fizer isso, você vai ter 20 pontinhos. Na hora que você ligar os 20 pontinhos, você vai achar a fronteira média variância. Paulo, por que duas pessoas, a partir da mesma amostra de ações, poderiam achar duas fronteiras diferentes? Porque talvez elas calculem média e desvio padrão usando uma amostra de tempo diferente. Se você tiver um bom motivo, ok. Se não tiver, o padrão ouro, 260 observações de retornos líquidos nominais diários. 1 ano. Fim de papo. Entendi, Paulo. Agora, eu vou fazer isso na mão. Você pode fazer na mão fazendo uso de um recurso que é a otimização algébrica. Otimização a partir de álgebra matricial. E aí, para isso, eu queria que você entendesse aqui que o que eu estou chamando aqui de R em negrito, com a barra em cima, é um vetor. Um vetor linha com N entradas, N médias dos N ativos. Não troque a ordem dos ativos, mantenha, e você vai ter a matriz de variância covariância, que é uma matriz ômega, N por N, é uma matriz quadrada e uma matriz simétrica, em que, bem aqui, eu tenho sigma 1, não é elevado a isso, é simplesmente um sobrescrito, é uma notação. E é o que esse sigma 1? É a covariância do ativo 1 com o ativo 1, porque eu estou na primeira linha, primeira coluna. Isso é a variância do ativo 1. Então, todos os termos da diagonal são as variâncias. Por quê? Porque aí são as covariâncias do ativo com ele mesmo. Fora da diagonal principal, aí sim covariâncias, porque são efeitos cruzados. Aqui, Paulo, primeira linha, enésima coluna, covariância da ação 1 com a ação N. E sim, e é simples assim. Aqui, desde já, ó, já tem até um errinho que eu já vou trocar para não... Vamos ver se dá para trocar aqui. Dá, graças a Deus. Pronto, devidamente trocado, devidamente salvo.
e devidamente projetado de novo para você. Tá certo? Essa é a matriz de variância e covariância. Variância na diagonal principal, fora dela, as covariâncias da ação daquela linha com aquela coluna. E o problema de otimização? Eu quero minimizar a variância, que tanto pode ser a variância como o desvio. A gente sabe que minimizando a variância fica mais fácil. Minimizar a variância. E como é a variância de um portfólio, Paulo? Porque tu só ensinou a variância quando eu tenho duas ações, que é a variância ponderada do primeiro, mais a variância ponderada do segundo, mais duas vezes a covariância deles ponderada pelos dois pesos. Aquela fórmula, se você quiser fazer para N ativos, basta você colocar aqui, ó, um vetor linha de pesos. Isso aqui é um vetor alfa com N alfas, cuja soma dá 1. Vetor linha de alfas, multiplicando a matriz de variância e covariância, que é N por N, multiplicando um vetor coluna, com os mesmos alfas, na mesma ordem. Isso aqui é a variância. Eu quero minimizar a variância, sujeito à restrição de que alfa multiplicado por um vetor iota é um vetor de uns. Isso aqui quer dizer o quê? É a soma dos alfas. É igual a 1, ou seja, 100%, tá? E a restrição que vai identificar o ponto na fronteira, que é alfa multiplicado pelo vetor de retornos médios, ou seja, alfa 1 vezes a média do 1, mais alfa 2 vezes a média do 2, mais alfa n vezes a média do ativo n, ou seja, o retorno do portfólio tem que ser maior ou igual, você pode até colocar igual, não tem problema, um retorno mínimo. E esse retorno mínimo você vai mudando. Menos 0,4, menos 0,35, menos 0,30, até 0,55, 0,60%. Para cada um retorno esperado mínimo, você vai achar um novo ponto na fronteira. A restrição de não negatividade é opcional, claro, para que seja uma fronteira mais próxima da prática, né? Assim, do mundo real, por assim dizer. Teoricamente, você não precisa dessa restrição. E aí, o objetivo é... Eu vou até minimizar aqui. Eu vou conseguir vários pontinhos, eles estão bem aqui na fronteira, porque não dá para ver muito bem. Vamos lá. Tá aqui ele, né? Vamos botando aqui os pontinhos. Oh, Jesus. Um pontinho. Outro pontinho. Outro pontinho. E aí, cara, você vai achando vários pontinhos. Cada um para o mesmo problema de otimização, só faz mudar esse cara bem aqui, ó. Vários pontinhos. A fronteira média variância é a união deles. Paulo, muito legal. Essa aqui é uma fronteira feita com uma amostra um pouco defasada, vai até 2019. Vou te mostrar uma aplicação bem legal de fronteira média variância e a gente vai para um exemplo super atual com dados de até maio agora de 2021. Essa aplicação, um paper, fruto de um dos capítulos da tese do meu amigo Felipe Alves Reis, foi o primeiro doutorando que eu tive a honra de orientar. E, basicamente, a gente queria lidar com um aspecto que é o que a gente chama de home bias, ou viés doméstico. É uma evidência muito curiosa, muito robusta, muito bem documentada, que as pessoas preferem ativos domésticos vis-à-vis ativos internacionais. E a gente plotou, então, o Ibovespa e outras 4 carteiras de mercado de países vizinhos, Peru, Colômbia, Argentina e Chile. E a dúvida da gente é,
Será que é possível montar uma carteira 100% internacional que bata o Ibovespa? A primeira coisa que a gente fez foi, rapaz, antes de resolver esse problema com otimização, vamos ver a fronteira média variância que é possível de ser formada a partir dos principais índices de mercado da América do Sul. E quando a gente faz a fronteirinha média variância, a gente percebe que sim, mesmo o Chile estando aqui embaixo, mas com um risco menor, típico de uma bolsa de país mais desenvolvido que o nosso, com menor inflação, menor risco, menor ganho esperado. Da mesma forma, Argentina, muito risco, não necessariamente com ganho esperado acompanhando isso. E típico de economias mais atrasadas que a nossa, como Peru e Colômbia, depende do indicador, claro, mas maior ganho esperado, maior risco. Olha, eu percebo aqui que há sim uma área explorável, por assim dizer. Pronto. Deixa eu formatar essa forma aqui. Pronto. Esse triângulo aqui, não é um triângulo, né? Porque isso aqui é uma curva. Mas essa área acima do Ibovespa e à esquerda do Ibovespa, ainda dentro da fronteira média variância, é o quê? É uma área de ativos que batem o Ibovespa no critério média variância, média desvio, porque tem média maior e desvio menor do que o Ibovespa, justificando que esse portfólio totalmente gringo, internacional, sul-americano, pudesse ser uma opção melhor do que o Ibovespa, e indo contra ou colocando em xeque por que brasileiros têm home bias, quando eles podem simplesmente investir em índices de mercado de países vizinhos sul-americanos e ainda assim bater o próprio Ibovespa. Só a plotagem da fronteira média variância já sugere o seguinte: existe uma área explorável de portfólios essencialmente sul-americanos, com índices de mercado de 4 países próximos ao Brasil. Estou falando em investir na Bolsa do Cazaquistão, porque aí tem um custo muito grande de monitoramento, de conhecimento, de tudo. Para países vizinhos, quase vizinhos, ou coisa parecida, para países sul-americanos. Por que não investir neles? Essa área aqui me sugere, abaixo da fronteira média variância e à direita dela, acima e à esquerda do Ibovespa, aqui tem infinitos portfólios que, se forem construíveis a partir de vetor de pesos positivos nesses 4 índices sul-americanos, por que não explorar? Eu lembro que saiu depois desse paper, não motivado por isso, claro, mas saiu depois desse paper uma reportagem numa revista de finanças, de business, né? Revista não é científica, essas revistas ali, falando que os brasileiros estavam descobrindo o mercado financeiro sul-americano. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu publicar aí na The Empirical Economics Letters. Beleza? Findada a apresentação da aula de hoje, eu preciso projetar para vocês o Excelzinho aqui. Vou ver se está aparecendo. Tá aparecendo. Muito bem. Isso aqui é uma planilha que vai ficar disponível para vocês, tá? Assim que você chegar nessa planilha, você vai para essa aba Base de Dados. Ai, Paulo, os números estão pequenos. Não tem problema, não é para você decorar os números, não.
É só para você ver isso aqui. Aqui tem 242, 243 ações de 18 de maio de 2020 a 14 de maio de 2021, ou seja, bem atual. E eu quero que você escolha 7 ações. Quaisquer 7? Quaisquer 7. E o que é que eu preciso depois que eu escolho? Anotar o código. E depois que eu anotar o código, você vem bem para cá. Ativos para fronteira média variância. Clicou aqui, você só precisa fazer isso aqui. Digitar os 7 códigos aqui. Só. Eu escolhi B3, Brazilian Foods, Ambev, Vale, CVC, Rent-A-Car, Cielo. 7 empresas que eu conheço. Fiquei curioso para ver. Só isso. Na hora que você digita isso aqui, como está cheio de comandos aqui, macros e por aí vai, automaticamente a planilhinha plota a fronteira média variância. Vou dar uma retirada do zoom para a gente poder ver a fronteira média variância. Bonitinha aqui para você. A fronteira média variância é construída só com as 7 ações. O Ibovespa está plotado de gaiato, assim como a poupança também, só para saber se seria possível um portfólio formado por essas 7 ações com um índice de Sharpe maior do que o Ibovespa, o que fica óbvio que é possível, porque se por um lado está aqui o índice de Sharpe do Ibovespa, caracterizado pela sua linha de alocação de capital, claro que é possível construir um portfólio, melhor dizendo, que otimiza o índice de Sharpe com essas 7 ações, e ele está passando mais ou menos por aqui. Pronto, nada que agora a gente não consiga uma condição de tangência. Vamos inserir aqui uma bolinha. Pronto, deve ser um portfólio mais ou menos aqui assim. Pronto. Esse portfólio que eu acabei de criar, ele está na fronteira média variância, portanto, ele pode sim ser formado pelas 7 ações que estão aí dentro, Vale, Ambev, B3, Brasília Foods, Rent-A-Car, Cielo e CVC, e ele tem um índice de Sharpe bem maior do que o Ibovespa, porque ele está mais inclinado. Paulo, certeza que se eu mexer aqui nesses ativos, mexe com tudo? Eu acho que sim, né? Mas sei lá, vamos ver. Eu vou tirar a Rent 3F e vou botar aqui Alpa 4F. Já mudou a fronteira. Tá vendo? Paulo, eu vou tirar essa Cielo que eu não estou gostando muito e vou botar aqui MGLU 3F, Magazine Luiza. Já mudou. Às vezes muda muito, às vezes muda pouco. Paulo, vamos tirar essa CVC aqui que não está valendo muito, não. Vamos botar Petri 4F. Olha como a fronteira mudou. Olha como a Cirela estava bem longe aqui, puxou para cá. Certo? Então você... Como é que é Forjas Taurus, hein? Vamos ver se fica legal. FJTA 4F, é isso? Não, não é esse o código dela. ITSA 3F. Puxou. ITSA deu uma mudada boa na fronteira, né? Enfim, você vai brincando aí, escolhendo suas ações, tá? Vamos ver aqui, vamos tirar Vale, vamos botar M Dias Branco aqui, M Dia 3F, ver se está nessa amostra, tá? Olha aqui a mudança. Olha como tirar Vale e colocar M Dias jogou a fronteira lá para baixo. Grande diferença. Uma grande diferença. Tá? O último aprendizado é que essa área toda aqui pode ser entendida, né, como locus de todos os portfólios compostos por essas 7 ações, e que essa visualização permite a gente entender que as ações carregam individualmente
um risco idiosincrático. Vou pegar alpargatas aqui só para ilustrar. Que é o seguinte. Olha, essa distância horizontal aqui é desvio padrão, né? É o risco da alpargatas. Você está correndo esse risco todinho porque você quer investir na alpargata sozinhos. Porque essa parte do risco aqui, até a fronteira, era um risco diversificável nesse patamar, nesse mesmo patamar de ganho esperado, na horizontal. Você poderia estar correndo esse risco bem aqui só. É um pouco menor. Então, a gente tem que procurar ações que, claro, tenham ganhos esperados interessantes, mas que estejam mais próximos da fronteira média variância, se possível, da parte de cima da fronteira média variância. Essa é a parte boa da fronteira média variância. E quanto mais próximo da fronteira, menor o risco idiosincrático daquela ação, daquela empresa, o que é um conceito relativo, porque na hora que você muda a amostra, muda a fronteira. Se você quiser o risco idiosincrático mesmo, teria que ser uma fronteira média variância calculada a partir de todas as ações daquele mercado. Aí sim, a distância horizontal da ação até a fronteira seria o risco idiosincrático, e a distância horizontal na continuidade da fronteira até o eixo vertical seria o risco sistêmico não diversificável daquela ação. Tá? Aqui é uma prótese, porque só tem 7 ações nessa fronteira, e ela muda à medida que eu mudo as ações. Mas o ensinamento é o mesmo. Busque ações com maior proximidade da fronteira média variância, nesse eixo de cima da fronteira média variância. Como podem ver, planilhinha aí bem interessante para você brincar. Vem na base de dados, escolhe 7 códigos, traz para cá. Paulo, bota aí Cirela 3F. Tá mexendo na fronteira, tá? Brinca aí com tuas ações aí. Brinca aí com os possíveis formatos de fronteira e aprenda a visualizar aí, por enquanto, 7 ações nessa planilhinha de Excel aqui. Você pode, as continhas, né, o black box delas estão nessa aba aqui, tá? Aqui tem um bocado de continha por trás. E, claro, você pode e deve brincar com ela, e se quiser ampliar, você vai ter que estudar um pouco do black box, ou a partir do solver, que é a nossa próxima aula, dia 12 de julho, você também pode, através do solver, brincar e ampliar essa fronteira para 10, 20, 30 ações. Ok, meus caros? Deixa eu voltar aqui para vocês me visualizarem novamente. Muito bem. Gente, mais uma aula que eu considero bem-sucedida, num bom timing, objetiva, que é para você ver e rever algumas vezes. E, como sempre, me coloco à sua disposição para que você tire todas as suas dúvidas comigo. Por e-mail, pelo Zap, pelo fórum do Cigarro. Tá joia? Vou encerrando por aqui. Mais uma vez, bons estudos, que Deus continue nos abençoando. Até a próxima semana. Vou encerrando aqui a nossa gravação. Até a próxima, gente.